Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos. Bom, hoje esse vídeo é um vídeo muito especial, tá? Um amigo meu teve a sua filha, né, agora, e aí a gente conversando, ele falou, pô, faz um vídeo então aí falando sobre filhos. Eu falei, poxa, vou fazer então hoje, né? Então aí dei uma estudada, né? Dei mais uma lida em alguns temas, né? Trouxe na memória o que eu já tinha aí de reflexão para vocês aqui hoje, né? Então nós vamos falar de filhos hoje, né? E como que a gente trata isso no dia a dia, né? No hoje, né? No caso. Então, para quem gosta, né, desses assuntos que eu trago, hoje no caso vamos falar de filhos, para quem gosta desse tipo de tema, que é do dia a dia, que é do cotidiano, já dá seu like, deixa seu like aqui embaixo e já se inscreva no canal, né? Isso sempre ajuda ao vídeo a ele poder rodar mais, né, dentro do YouTube, mais pessoas poderem assistir, né? Isso ajuda bastante. Então já deixe seu like e se inscreva aqui, ative o sininho aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar o vídeo com uma pergunta, né? Você aí, né, que ainda vai ter filhos, tá? Então, para quem já teve filhos, vai entender o que eu estou querendo dizer. Para você que ainda vai ter filhos, você quer ter filhos ou você quer ser pai e mãe? Olha só a minha pergunta. Você quer ter filhos ou você quer ser pai ou mãe? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque ela tem uma diferença enorme. Porque, às vezes, o motivo que está levando a você ser pai ou mãe ou ter filhos pode ser um motivo egoísta, pode ser um desejo egoísta, tá? Mas calma, né? Não fica assim pensando, pô, já começou o vídeo me chamando de egoísta. Calma. Eu fui pai muito novo, né? E eu vou falar para vocês, eu vou confessar que eu tinha um pouco disso de ter filhos, de querer ter filhos e queria também ser pai. Então, os motivos que me levaram a ter meu primeiro filho, né, a ser pai novo, teve um pouco de motivos egoístas, sim. Só que eu não tinha consciência na época disso, né? E aí a gente vem amadurecendo, vem estudando, vem entrando cada vez mais, né, na nossa religião, entendendo o que Deus quer pra gente de fato, e isso começa a ficar mais claro. Então, qual que é a grande diferença, né, de ter filhos e de você ser pai ou mãe? Quando você fala assim, eu quero ter filhos, eu quero ter um filho, eu quero ter dois, nós vamos ter 3 filhos, né? É como se fosse um título. Você pode parecer que não, mas é como se fosse um título. O que você pensa para o seu filho? Você já pensa na roupinha que você vai comprar, você pensa no carrinho, você pensa você passeando no shopping com esse filho, você pensa nas fotos que vocês vão tirar, pensa quando você for levar na escola, né? Vai deixar de carro lá, vai descer do carro lá na escola, vai dar um beijo, né? Eu tenho uma filha, né? Eu quero levar ela na igreja, né? Quero entrar com ela quando ela for casar. Eu quero ser avô. Então, são muitos motivos que a gente fala assim, eu quero ser pai. Não, desculpa, eu quero ter filhos, né? É muito, às vezes, nesse sentido de você ter algo ali seu, né? E que você, não só a criança, mas você vai estar usufruindo disso, né? Você vai estar tirando a foto, você vai estar postando, é você que vai entrar na igreja, né? É você que vai andar com o carrinho no shopping. Então, são coisas que você também está querendo para você. E eu também tinha muito disso, gente. Eu tô falando assim, eu tô falando, mas eu também tinha, né?
Então é por isso que eu estou falando para ter calma, calma, tá? E quando a gente fala assim, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, o motivo já são outros. O motivo é você quer amar. Você está disposto, você está disposta a amar. Seja se o neném vem saudável ou não, porque ele pode vir enfermo, ele pode vir muito doente, com uma doença de repente incurável, e seja ele biológico ou seja ele o filho do coração. Não importa, você está disposto, você está disposta a amar. E aí o que que isso traz para nós, né? O que que a nossa igreja fala? Que o filho, ele não é um direito nosso. Eu não tenho direito de ter um filho. Na verdade, não é um direito. Eu tenho um dom. Você, pai, você que já é mãe também, vocês têm um dom. Esse dom foi recebido de graça de Deus. Então, não é um direito nosso, mas é um dom que Deus nos deu, certo? Então, quando a gente tem esse filho, ele vem de Deus para nós, mas depois para voltar para Deus. Ele vem de Deus para depois voltar para Deus. Essa criança, essa alma que está com você, que chegou para você agora, essa alma lhe foi confiada por Deus. Olha que responsabilidade. Essa criança, essa alma, ela lhe foi confiada por Deus para que você cuide dessa alma para Ele. E que depois, no momento certo, essa alma volte para Ele. Então, é importantíssimo que a gente entenda que, muito mais do que eles serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Percebe? Eles são nossos filhos, mas mais do que isso, eles são filhos de Deus, certo? E aí isso torna ser pai ou ser mãe uma função muito crítica. Ela é muito mais crítica do que um médico, com todo o respeito, né, com os médicos, né, que graças a Deus aí a gente tem a medicina para ajudar a gente nas doenças do corpo, né? E também tem algumas especialidades que ajudam também doenças psíquicas, né? Mas quem cuida da alma somos nós. Os pais, eles iniciam toda a educação, né? Nós somos responsáveis pela educação do filho. E só para finalizar essa parte da alma, o médico, se ele perde ali a pessoa numa mesa de cirurgia, o que morre ali é o corpo. É o corpo, tá? Agora, se o pai e a mãe cria seus filhos, inicia a criação dos seus filhos de uma forma errada, e essa forma errada pode influenciar depois na vida que essa criança, que vai virar um adolescente, um adulto, tomar, você infelizmente contribuirá talvez para uma perda dessa alma. Porque se essa alma não se salvar, a gente sabe para onde que ela vai, né? Ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. E nós, pais, nós temos essa grande responsabilidade de iniciar esse cuidado com essa pequena alma que acabou de chegar em casa. Então, a responsabilidade da educação, ela é intransferível, ela é total. A educação religiosa, a educação moral, a educação acadêmica, essa é
intransferível essa educação, ela é nossa, tá? E aí tem aqui uma passagem, né, que eu quero trazer para vocês de Eclesiástico, um livro do Antigo Testamento, que ela é muito bonita e ela fala sobre educação dos filhos, né? Até para vocês que já têm filhos também, isso para mim que já sou pai de 2, né? Por enquanto, isso também com certeza ajuda bastante. Vamos lá, Eclesiástico, capítulo 30. Quem ama assim, é Antigo Testamento e a gente precisa trazer para nossa realidade, tá bom? Calma. Quem ama o próprio filho usa bastante as chicotadas, para no fim se alegrar. Quem educa o próprio filho depois terá satisfação com ele e se orgulhará dele na frente dos conhecidos. Quem ensina o seu filho causa inveja no inimigo e ficará alegre diante dos amigos. Se o pai vem a morrer, é como se não tivesse morrido, pois deixa depois de si alguém semelhante a ele. Durante a vida sentiu alegria ao vê-lo, e na hora da morte não terá o que lamentar. Pelo contrário, ele deixa alguém que faça vingança diante de seus inimigos e retribua os favores a seus amigos. Se você mimar o seu filho, depois terá de cuidar das feridas dele. E toda vez que ele gritar, as entranhas em você estremecerão. O cavalo não domado se torna intratável, e o filho entregue a si mesmo acaba ficando impossível. Dê muito mimo a seu filho e ele trará angústias para você. Seja brando com ele e ele depois lhe trará tristezas. Não ria com ele para com ele não ter de chorar, para você no fim não acabar tendo de ranger os dentes. Não lhe dê autoridade na juventude. Bata em suas costas enquanto ele é menino, para que não cresça teimoso e acabe por desobedecer a você. Instrua seu filho e torne-o responsável, para que depois você não venha lamentar o comportamento inconveniente dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, isso aqui foi escrito antes de Cristo. Mais de 2000 anos, está super atual. É lógico, assim, a gente precisa entender o contexto para o dia de hoje, né? Eu vou dar chicotada no meu filho, mas com certeza os dois já levaram uns tapas no bumbum, com certeza. Ixi! Hoje até que não precisa mais, né? Hoje, dependendo, você tira uma coisa que gosta muito, dói até mais, né? Do que o tapa no bumbum. Mas aí você tem que pedir sempre sabedoria e discernimento para Deus, para o Espírito Santo, para Ele te ajudar nesses momentos da educação, né? E aí a gente vê, né, uma aula aqui sobre educação dos filhos. Eu quero tirar 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Fala que se o pai vem a morrer, é como se não tivesse morrido, pois deixa depois de si alguém semelhante a ele. Ou seja, o seu filho vai ser reflexo seu. Você querendo ou não, ele é um reflexo seu. Pode ser que ele saia diferente, claro, pode acontecer. Só que você precisa trabalhar para que ele seja um reflexo seu e você precisa dar o exemplo. Então, o exemplo do pai, o exemplo da mãe conta muito mais do que 1000 palavras, né? O exemplo arrasta, né? Tem aquele ditado que fala do exemplo. E aqui no final, instrua seu filho e torne-o responsável, para que depois você não venha a lamentar o comportamento inconveniente dele. Deixe que o seu filho seja responsável. O seu filho tem que ser responsável. Então você é responsável por tudo isso aqui. Você é responsável pela criação dele, pela educação dele, pela escola que você vai colocar. Você precisa entender, pensar e definir qual escola que ele vai ficar.
né? É uma escola que tem que ter valores ali, pelo menos muito próximos do que você já atua. Porque imagina você tá lá umas horas com ele em casa e ensinando ele, quando ele vai para a escola, ele aprende totalmente o contrário. Então, os valores morais, eles têm que vir primeiro do que o que você quer. Tem que ser aquela escola melhor, porque ele tem que ser bem sucedido. Mas se essa escola levar seu filho para longe de Deus, o que adianta? Porque a gente sabe que o trabalho ele é em conjunto. A principal responsabilidade é sua e é minha, como pais, né? Então a escola vai ensinar português, matemática, tarará, e você vai ensinar os valores que ele tem que ter. Mas a gente sabe que tem algumas escolas que levam às vezes muito para um outro lado, que acaba ajudando a desvirtuar o seu filho. E aí o seu pulso tem que ser muito mais forte. A catequese. Não coloque só na catequese a responsabilidade do filho aprender sobre Deus. Não. A catequese começa em casa. Isso aqui, ó, é você com seu filho. Isso aqui também, ó. Desculpa, pessoal. Para nós católicos, né, o catecismo da Igreja Católica, ele tem que estar em casa. Qualquer dúvida que você tiver, está aqui. Né? Então, essas explicações, né, essas conversas, esses bate-papos começam em casa. Tá? A catequese, ela é importantíssima, mas se você não tiver esse papel em casa, não vai ser a catequese sozinha que vai catequizar seu filho. Tá? E aí, vocês lembram que eu comentei que ter filho não é um direito, né? Mas é um dom que a gente recebe de Deus, né? Ou seja, se é um dom que a gente recebe de Deus, o que eu lembro? O que remete o dom que a gente recebe? Aquela parábola dos talentos. Lembra dos talentos? Né? Talentos, ela está lá em Mateus capítulo 25. E aí, nessa parábola, Deus está falando do reino dos céus. Como que é o reino dos céus, né? E aí ele fala, eu vou resumir o começo e eu vou ler para vocês só o finalzinho, né? No começo lá, o Senhor, ele vai se ausentar e aí vai deixar os servos para cuidar dos bens dele, certo? E aí ele pega um servo, entrega 5 talentos para o servo cuidar. Chama outro servo, entrega para ele 2 talentos, para ele cuidar dos 2 talentos dele, que são os bens, né? E chama um outro servo, entrega 1 talento para ele cuidar desse 1 talento, e ele vai. Quando ele volta, ele chama os servos e fala, e aí, vocês cuidaram, né? Como é que ficou? E aí tal. E aí, antes dele voltar, o que recebeu 5 talentos, ele vai, negocia os 5 talentos e consegue mais 5. O que recebeu 2 talentos, vai lá, negocia os 2 talentos e consegue mais 2. E aquele que recebeu 1 talento, ele ficou com medo de perder aquele talento, foi lá e enterrou. Certo? Aí sim, aí o senhor voltou. Quando ele voltou, ele foi conversar com a turma. E aí, como é que foi? Aí o que recebeu 5 talentos falou, olha, fui lá, negociei e ganhei mais 5 talentos. E aí o Senhor fala, servo bom e fiel, né? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu lhe confiei, então lhe confiarei muito mais, né? E aí o que recebeu 2 talentos também falou, olha, fui lá, negociei e consegui mais 2 talentos. E o Senhor, servo bom e fiel, né? Eu lhe confiei muito pouco. Cadê? Não, desculpa. Você foi fiel no pouco e eu lhe confiarei muito mais. Olha que beleza. E aí chamou o servo que tinha sido confiado 1 talento. Aí o servo falou assim, vamos lá. O que ele falou? Fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está, é seu. O Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você devia ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto,
tirem dele o talento e deem para aquele que tem 10 talentos, pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o dom que ele recebeu, ele não multiplicou esse dom. Ele não multiplicou o dom. Ele ficou com medo e não multiplicou o dom. Então, meus amigos, qual que é essa mensagem final que eu quero passar para vocês, refletindo tudo isso? O filho não é um direito, é um dom. Nós somos abençoados por Deus. Esse é um dom que a gente recebeu, né? E aí, eles são, além de serem nossos filhos, muito mais que isso, eles são filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, que nós não queiramos só ter filhos, mas queiramos ser pais, queiramos ser mães, e peguemos esse dom que Deus nos confiou e multipliquemos, façamos com que esse dom que foi gerado, que ele multiplique em outros dons, que ele multiplique em outras bênçãos, não só para esta família, para a sua família, mas que ele seja bênção e que ele seja dom também para os demais. Fiquem com Deus e até a próxima.